Olá, meus queridos jovens, sejam bem-vindos à terceira aula de apartamento, que é esse ambiente que vamos finalizar hoje, tá? Ou finalizar hoje, ou talvez eu acho que vai render ainda mais uma aulinha. Vamos lá ver. Então, essa aula ela está sendo gravada, então eu não estou ao vivo nesse momento. Hoje está liberando essa aula às 20 horas, deve estar aí já. Se você está assistindo, já foi liberada, obviamente. Mas é o seguinte, eu estou testando um novo método de entregar essas aulas para vocês. Então, provavelmente, tá? Eu vou confirmar mais adiante, mas provavelmente aulas mais densas de ambientes, assim, do zero ao final, aulas especiais, elas serão entregues dessa maneira, gravada. Fica mais prático para mim, porque eu consigo cortar alguns momentos de carregamento, momentos de renderização, para poder ficar mais otimizada a aula. Também ajuda você a ter um conteúdo em menos tempo. Mas continua o mesmo esquema de disponibilidade da aula, tá? Essas aulas especiais elas ficam disponíveis durante uma semana. Então, ela está disponível hoje é dia 22/11, então ela está disponível hoje e na próxima semana, na próxima terça-feira, ela sairá do ar e ficará disponível a aula seguinte, ok? Então, sem mais delongas, cola na tela e vem comigo. Bom, jovens, terminamos a nossa aula anterior, aula 02, dessa maneira, ok? Olha só, estamos aqui já com os blocos ocultos. Ó, ficaram aqui os blocos ocultos. A TV já está no local, passando um joguinho do Brasil e México. Não sei nem se vai ocorrer, né, essa possibilidade, mas aqui no caso foi da Copa 2018. Tudo bem. E nós configuramos já aqui os blocos no local, as texturas e também a iluminação, correto? Ó, temos aqui a iluminação auxiliar, coloquei lá fora. E eu coloquei artificial também? Ah, coloquei também artificial, tá? Tava até esquecido, ó. Já coloquei todos os spots distribuídos. Mas por enquanto vamos desativar aqui. Ó, só uma coisinha. Eu coloquei, percebam que aqui no layer, ó, tá vendo? Está tanto a iluminação quanto também os spots em si, a estrutura do spot, estão no mesmo layer, tá? Isso não é correto, né? O que tem que ficar oculto em um layer só são as iluminações. Então foi o seguinte, vou pegar aqui, selecionar esse spot, ó, um só, venho aqui, selecionar todos idênticos. Pronto. E vou trocar o layer dele e colocar no layer 01, tá? Porque o spot em si, com a luz ligada ou desligada, ele tem que ficar, né? Ele não vai sair do local. Ele fica exposto. Pois bem, vou deixar ele assim, ó, com os spots pretos. Se quiser deixar branco, fica aí ao seu critério. Deixa eu testar aquele branco, para ver se fica mais bonitinho. Deixar ele com a cor branca. Eu acho que ficou mais bonitinho assim, branco, tá? Vou manter o meu branco, então. Mas vocês podem alterar aí como vocês quiserem. Deixar isso aqui também branco, que é a logotipo aqui da marca. Ó, bonitinho. Beleza. Tá bacana assim. Beleza, vamos lá. Olha só aqui essa configuração. Eu acho que... Ah, tá aqui, ó. Deixar 5 estrelas. Ficar um pouco melhor a resolução. Pronto, agora ficou melhor. Vamos lá, jovens. Vamos começar com a nossa configuração de efeitos, tá? Eu vou passar para vocês o preset. Vou deixar o link. Na verdade, não vou deixar o link aqui abaixo, não, tá? O link vai ficar para todo mundo que tirar uma foto, tirar um print da live e me marcar lá nos stories do Instagram. Me marca e aí eu mando para vocês os links para download do preset, ok? Vamos lá. Ó, vou apagar isso aqui, né? Que é um que já vem configurado no próprio arquivo do Lumion. Vou apagar. Agora, aí apagou. Vou deixar a câmera mais ou menos aqui, por enquanto, para a gente poder ter uma noção, né, geral do nosso ambiente. Pegar aqui, carregar efeitos. Deixa eu buscar aqui os presets que eu utilizo. E o que eu vou entregar a vocês é esse aqui, ó, preset Lumion 11. Prontinho. Esse preset, ele é bom, tá? Só que ele não é o preset completo que eu ensino no curso. O do curso ele é mais complexo, ele é mais refinado, tem mais possibilidades de edição. Esse aqui é um pouco mais simples. Vamos lá. Primeira coisa, deixa eu ir aqui no iluminação global, vou tirar isso aqui, ó. Tirar isso aqui. Vou aumentar a distância máxima. Eu vou mandar para vocês já ele corrigido, tá? Ó, vou corrigir aqui algumas coisinhas que estão erradas, que é um pouco antigo até. E deixa eu ver aqui o Hyperlight. Pronto, beleza, vamos lá. Ó, vou posicionar ele aqui, a câmera retinha. Já mais ou menos assim. Dá um clique aqui. E vamos começar a testar. Vou pegar aqui a parte de visibilidade de camadas e vou tirar a nossa iluminação. Para facilitar a nossa vida, foi o seguinte, ó, aqui está
o geral, vou dar nome aos layers aqui. Geral, certo? Bora, ok. Opa, cliquei sem querer aqui. Beleza. Esse layer 2 é o que mesmo? Vou ativar ele aqui, ó, são os blocos. Aqui, blocos, tá? O layer 3 é a nossa luz auxiliar dia. Assim, ó, luz dia. Ok? O layer 4 são as luzes artificiais, tá? Então aqui, ó, luz artificial. Ok? E aqui o layer 5 não é nada, né? O layer 5 não tem nada. Beleza, tranquilo. Agora fica melhor a gente conseguir ver lá os efeitos. Ó, então eu quero os blocos e eu quero a luz diurna. Pronto, é isso aqui que eu quero por enquanto. As luzes artificiais, elas vão ficar desativadas por enquanto. Pois bem, olha só, esse preset aqui, pessoal, ele é um preset universal também, tá? Assim como o que eu ensino no curso, ele vai funcionar em qualquer tipo de cena, qualquer tipo de cenário, seja interno ou externo. Qual é a ideologia, ou qual é a base de lógica desse preset para internas? Você vai sempre tentar puxar essa luz aqui de fora para a parte interna do ambiente, ok? Sempre tentar puxar, prolongar isso aqui para a parte interna do ambiente. Como se faz isso? Você vai ter um controle de equilíbrio aí, você vai pegar o preset, obviamente, vai alterar de ambiente para ambiente, mas você vai colocar ele no seu ambiente e vai ter o controle baseado na exposição e na correção de gama. Ó, isso aqui, ó, correção de gama e exposição. São os carros-chefes desse preset. Por exemplo, aqui está em 0.5. Eu estou vendo que está um pouco escuro aqui. Eu vou aumentar um pouco ele, tá? Ó, espera só um pouquinho, meu mouse está descarregando. Deixa eu só trocar aqui a pilha e já volto com vocês. Prontinho, o mouse voltou. Agora está tudo ok. Pronto, vou aumentar aqui um pouco a exposição. Ó, uma dica. Geralmente, eu não passo de nem menos 0.4. Eu não vou para 0.3, é sempre 0.4, 0.5 ou 0.6, tá? Quando eu quero uma cena mais escura, 0.4. Quando eu quero meio termo, 0.5. Quando eu quero mais claro, 0.6. Eu não passo desses 3 pontos aqui. Já é uma proporção ideal. Ó, passei aqui, certo? Vou agora aqui na correção de gama. Eu posso deixar um pouco mais claro, para me entregar mais pontos claros aqui. E um ponto-chave é o seguinte, aqui em sombras, deixa ele em interior. E a parte de sombra eu gosto de ela no máximo, que ela vai me entregar uma sombra bem suave do sol. Tá? Isso aqui ajuda bastante. Outra coisa aqui é o seguinte, que é umas ferramentas principais aqui do Lumion. A iluminação global. Pois bem, lembra que a gente botou lá fora os spots? Eu vou pegar esses spots e vou ativar eles aqui, ó, os de cima, tá? Por enquanto os de cima. Se o seu computador for um computador muito bom, você pode ativar todos lá de fora. Todos lá de fora. Mas como o PC, geralmente, pessoal, é um pouco mais simples a placa de vídeo, então eu recomendo que vocês ativem só os de cima, ok? Por enquanto, vai ativar só os de cima, tá ok? Deixa eu só fazer um probleminha aqui, ó. Isso aqui é um probleminha crônico desse efeito. Olha só, ele tá mostrando aqui como tá com 12 spots selecionados. E não tá, né? Tá dando só 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é porque provavelmente veio configuração do projeto anterior. Então eu vou pegar aqui, vou excluir. Vou excluir esse efeito aqui, ó. Excluir ele. E vou adicionar novamente. Que aí ele vem zerado. Certo? Ó. Pronto. Agora eu faço de novo a configuração que eu estava aqui, ó. Dessa maneira. Desativo isso aqui, para poder ficar leve. A minha do porte, não precisa ficar com isso aqui ativo. Vem na canetinha. E vou ativar novamente só os 5 spots de cima. E deixar essa barrinha aqui no máximo. Ó, tá vendo aqui, ó. Contagem de spots com IG. Tem 5. Ok, vou dar aqui o OK. E agora vou fazer um render teste. Só que antes, acontece, a base de iluminação desse cenário, ó, outra coisinha antes de seguir. Tem que trazer de volta ao local onde estava, tá? Ó, a iluminação global. Porque tem toda uma questão de hierarquia dos efeitos. Então, o sol, eu vou botar ele aqui como não estava antes, tá mais ou menos aqui, né? O sol, ele sempre tem que estar por cima dos outros efeitos de iluminação, porque ele é o efeito principal. Vou pegar aqui o sol.
Vou deixar o brilho dele mais suave um pouquinho, não quero assim tão forte, deixar aqui no B, ó. E vou ver se eu consigo trazer ele um pouquinho para dentro do nosso ambiente, ó. Aproveita, tá, pessoal? O pessoal às vezes tem o sol e não aproveita o sol entrando no ambiente. Aproveita. Ó, vamos ver se eu deixo ele mais marcado pra cá. Vamos ver se ele fica bacana assim. Ó, pegando assim no sofá, tá vendo, ó? Ver se eu consigo marcar lá no armário. Acho que eu não vou conseguir. Se descer muito ele começa a ficar avermelhado. Aí não dá certo, tá? Não ajuda. Deixar mais ou menos entre os 25 a 30 graus no máximo. Ou no mínimo, quer dizer. Ó, vou deixar ele pra cá, então, assim. Certo? Pegando um pouco no sofá e aqui no chão. Beleza. E aqui, qual é a base da iluminação? O sol como agente principal. As luzes auxiliares estão lá fora que a gente colocou. E os céus reais. Os céus reais é o efeito principal aqui no nossa configuração de iluminação geral. Então eu posso utilizar esses daqui, eu gosto muito desse. Posso utilizar uma luz mais nublada, que ele vai me entregar uma sombra mais suave. Tá vendo só? Ou eu posso vir aqui, pôr do sol e amanhecer, que vai dar aquela intenção mais de pôr do sol mesmo, tá? Então, por enquanto, para iniciar, vamos sempre configurar a luz diurna primeiro, sempre, tá? Sempre que for trabalhar com uma cena, não, eu quero um render noturno, eu quero um render pôr do sol. Acerta primeiro o render diurno, depois você vai seguindo para os outros. Deixa eu ver o que mais posso mexer aqui. Plano de corte próprio não precisa. Hyperlight, luz, sombra, correção. Pronto. Por enquanto tá ok. Vamos fazer um teste aqui primeiro. Antes de seguir, deixa eu só ver onde é que tá minha esfera. Ó, a esfera tá lá em cima. Eu vou puxar ela para cá, tá? Sempre coloca a sua esfera um pouco diante da sua câmera, ok? Ou seja, à medida que você for mexendo na sua câmera de local, vai levando também um pouco a sua esfera. Vou deixar aqui, que mais ou menos o ponto está à frente da minha câmera. Isso aí vai me dar as reflexões similares a esse ponto onde estou com a câmera. Vou pegar aqui a reflexão. Cadê a reflexão? Aqui, reflexão. E vou colocar os planos de reflexão. Pessoal, não encha, tá? Isso aqui, ó. Não encha com 10 planos de reflexão. É muito, muito raro. Assim, eu pessoalmente já utilizei, quando eu comecei o Lumion, eu utilizava vários planos de reflexão. Mas hoje em dia eu sei utilizar da maneira correta e não fico enchendo à toa. Isso aqui pesa no seu render e muitas vezes o pessoal usa sem necessidade. Então vamos lá. Aqui nessa cena, o que é que eu preciso que tenha plano de reflexão? Eu preciso na janela, aqui ó, tá? Eu preciso realmente dela. Pegou isso alguns pontos, vou aumentar aqui ó, o ponto dela, deixar no máximo mesmo, para poder economizar plano de reflexão. Vou colocar ali, né, ó, no nosso reflecta bronze, que é importante ter. Agora tem um problema. Quando eu boto aqui no reflecta bronze, ó, ele acabou pegando na geladeira também, certo? E a geladeira inox, apesar dessa inox ser refletiva, né, não é tão bom que ela pegue o plano de reflexão. Vou diminuir aqui um pouquinho, ó, para sair dela. Ó, ver se eu consigo colocar só que pegue no forno ali. Vamos ver. Bem devagarinho. Ó, pegou nela primeiro, antes de pegar no forno. Foi o seguinte, ó, vou afastar um pouco essa geladeira para frente, certo? Vou trazer essa geladeira um pouquinho para frente, para que ela fique à frente do forno. Que aí eu consigo ter um controle dela não pegar o plano de reflexão. Ó, tá um pouquinho para frente assim. Tá bom já. Acho que já resolve. Vamos lá agora. Ó, à medida que for aumentando aqui, ela vai pegando nas frentes ali do armário e tal. Vamos ver se eu consigo colocar para pegar no forno. Ó, pegou no forno, tá vendo? Tá no máximo aqui e não está pegando na geladeira. Beleza. Vamos seguindo. E vou colocar só mais um plano que agora não seria nem necessário colocar, tá? Se o seu PC é um PC mais simples, coloca só depois, que é aqui, ó, da mesa de centro. Tá? Mas eu vou botar aqui já logo, que eu já consigo ter uma boa reflexão aqui. Ok? Prontinho, desse jeito. Ver se eu consigo diminuir um pouquinho isso aqui para não pegar no chão. Ó, prontinho. Tá pegando lá no forno, pegando aqui, não tá pegando no chão. Beleza, vamos lá. Vamos seguir aqui agora o nosso jogo.
Vou colocar para renderizar, tá? Reparem que eu não estou me preocupando em posição de câmera, não. Só quero ter uma visão geral do ambiente e ver como ele vai trabalhar. Vou colocar para renderizar aqui. Vamos fazer os nossos testes. Colocar T1, teste 1. E toda a parte de renderização, esse carregamento da renderização, eu vou editar, tá, no vídeo poder otimizar a nossa aula. Ó, pessoal, render finalizado. E olha só. Ficou bacana inicialmente, só que tá muito claro, tá muito estouro de entrada. Então vamos lá ajustar isso aqui. Deixa eu conferir como é que ficou a nossa iluminação lá fora. Que eu não tô lembrado certinho, tá? Vamos lá ver. Bom, aqui as nossas áreas lights, elas estão um pouco fortes. Vou diminuir um pouquinho mais elas. Deixar aqui, ó, mais próximo do O, ok? E aqui os nossos spots, vou pegar aqui todos eles aqui, ó, todos esses spots. E eu vou diminuir também um pouquinho eles. Deixar aqui entre o H e o O. Ó, mais ou menos aqui, certo? Já deu uma diminuída boa. Vamos voltar aqui a nossa viewport, posicionar de novo a câmera. E olha só, já ficou um pouco menor o estouro aqui. E eu vou ajustar também a exposição. Vou trazer a exposição para 0.5 mesmo. Apesar que na viewport aqui aparenta que ficou mais escuro, né? Mas com o iluminação global ele volta a ficar bem ativo, tá? Correção de gama, vou deixar desse jeito. Talvez vou subir aqui, ó, o limite baixo, tá? O limite baixo que ele faz, ele pega os pontos escuros e enfatiza mais. Então talvez ajude um pouco ali naquela parte do contraste. Voltar aqui. Por enquanto é isso, nitidez, pronto, pensei que tá ativado, tal. Pronto, por enquanto é isso, tá? Vou colocar para renderizar aqui novamente e a gente compara os dois. Vou deixar aqui T2 e aí eu volto com vocês para poder comparar, certo? Ó, pessoal, render finalizado. E aí nós temos, ó, uma iluminação bacana. Tá chegando até aqui, tá vendo que tá todo o nosso ambiente, todo o nosso cenário bem iluminado. E não tá tendo aquele estouro mais, né, esquisito, forçado aqui em cima. Tem aqui um pouquinho, ó, desse cantinho, aqui é o Omni Shadow. Talvez a gente possa tirar um pouquinho dele, ficar um pouco melhor. Eu não sou muito fã de deixar esse cantinho assim escuro, ele meio que mostra muito. Acaba forçando um pouco, ó. Não tira todo, mas deixasse um pouquinho menos, assim, ó, ao meio aqui do nome. Já vai ficar bacana. E agora nós já podemos começar, já está com uma boa iluminação, né? Podemos começar a trabalhar nossas câmeras. Pois bem, vou trabalhar com a câmera aqui de frente, espera aí, aqui ó, de frente, com a nossa mesa de centro. Só que eu preciso de um ângulo aqui, de uma distância focal melhor, tá? Aqui ó, tá em 15. Nossa, isso aqui a gente não utiliza, né? O ideal é que seja no mínimo 30. Ó, 30 é uma distância focal bacana. Só que se eu voltar minha câmera aqui, vai entrar na parede. Então por isso nós temos aqui, ó, esse efeito plano de corte próximo. Vou ativar ele e vou realizando um corte, distanciando minha câmera e vou aumentando o corte, ó, até pegar um ângulo bacana. Por exemplo, aqui tá um ângulo bacana, ó. Vamos ver. Eu acho que consigo até aumentar um pouquinho mais a distância. Vamos ver aqui. Puxar um pouquinho mais. Ó, é importante você ver aonde começa a aparecer o corte, tá? Aqui no caso começou a aparecer o corte aqui, tá vendo? Então eu não posso passar, né? Vou diminuindo. Porque o limite, olha aqui abaixo, ó. O limite do móvel e do piso tá aqui. Então eu não posso passar disso aqui. Então eu vou pegar. Vou só levantar aqui minha câmera mais um pouquinho. Ó, tá vendo que levantei até o ponto onde ficou no limite do piso. Ó, levantei até aqui, tá bacana. E vou aumentar aqui agora o corte. Percebam que quando eu avanço o corte, ele meio que tá cortando de lado, né? Ó, tá cortando de lado. Tá vendo esse corte meio de lado, tá começando do lado direito e vai cortando do lado esquerdo? Isso significa que a minha câmera não está paralela à parede do ambiente, né? Tá meio torta. Então eu vou aqui ajustando, ó. Com o corte meio caminho, eu posso ir ajustando aqui pro lado, veja só. Ó, ajustei. Pronto, mais ou menos aqui. Aí agora quando eu for fazer o corte, ó, ele sumiu por inteiro, igualitário, né? Então isso aí significa que agora sim minha câmera está retinha. Deixa aqui, ó, alinhado com os olhos, nível dos olhos do horizonte. E aí eu vou subir só um pouquinho. Ó, joga um pouquinho para cima. Tá vendo? E percebam o enquadramento da minha câmera aqui.
Opa, aqui ó, enquadra minha câmera aqui, tá vendo? Ó, tem essas linhas, quando você mexe a câmera, tem essas duas linhas na horizontal e duas linhas na vertical. Na vertical, eu preciso centralizar a minha mesa de centro, né, neste enquadramento. Então eu posso ou mover minha câmera um pouquinho, buscando ó, enquadrar dentro dessas duas linhas verticais, a mesa de centro. E na linha horizontal, eu faço sempre o seguinte. Aqui ele está dividindo o ambiente, a imagem, em três terços, né? A parte de baixo, a parte do meio e a parte de cima. A parte de baixo e a parte do meio, elas sempre vão carregar na imagem as informações principais. E a parte de cima, ela sempre vai carregar ou o teto ou o céu. No caso de cenas externas, o céu. No caso de cenas internas, o teto. Então, olha só, eu alinhei o final do meu armário com a linha superior ali, a segunda linha na horizontal. Então, isso aqui me permite um bom enquadramento de cena. Consigo aqui realizar um render bacana. Vou salvar aqui, ó. Esse take, salvei, certo? Tem uma coisa que tá pesando aqui, deixa eu ver aqui se é o plano de reflexão. Ah, tá ok. Tá ativado, tá ok. Beleza, é isso mesmo. Ó, feito assim, eu posso mexer um pouquinho no sol, caso eu queira. Ver se eu consigo agora colocar ali o sol pegando no armário. Vamos ver se eu consigo. Ó, tá começando a pegar um pouquinho no armário. Diminuir um pouquinho aqui, mais a altura dele. Pronto, ó, começou a pegar ali um pouquinho no armário, tá vendo? E pegando aqui no sofá, tá dando uma boa iluminação. Vou colocar para renderizar. E aí eu já vou salvar esse render. Só alterar aqui também esse sofá. Deixando ele um pouquinho claro demais. Vou pegar uma textura aqui de coleção 3D. Vamos lá. Aqui em texturas. Ó, texturas, tecidos. Lá na última aba. Tem aqui, não, na segunda aba. Ó, tem esse veludo bege. Vou testar esse veludo bege. Tá? Realizar download. E tenho aqui o branco. Vamos passar para o seguinte. Temos o cinza. Deixa eu voltar aqui mais rápido. Ó, tecidos. Tinha carregado ali. Vamos lá. Aqui, terceira aba. Ó, tem o grafite e o preto. O grafite, né? Vamos tentar o grafite. Qualquer coisa eu vou dosando ele um pouquinho. Porque ele tem algumas marcações bem bacanas aqui. Ó, deixa ele carregar aí. Prontinho, vamos testar aqui esses dois materiais. No sofá. Vou carregar ele aqui. Downloads. Ó, o bege. Vamos testar aqui o bege primeiro. Ó, fica bacana também o bege. Posso deixar ele mais claro. Ó, tá bacana esse daqui, né? Tá um tom próximo dos demais. Mas eu vou testar ele escuro também, o grafite, que talvez fique bacana. Testar aqui o grafite. Ó, dá um contraste maior, né? Com o nosso ambiente. Acho que o grafite tava um pouquinho melhor. Posso deixar ele um pouquinho mais claro. E eu acho que o grafite tá um pouco melhor. A escala do tecido, deixar um pouquinho menos marcada. Assim. E com o envelhecimento, posso deixar ele ou assim mais claro, ó. É um veludo mais claro ou um veludo mais escuro. Acho que o escuro tá mais bonito, né? Tá? Isso aí eu vou trocando. Ou com um envelhecimento de couro ou com um envelhecimento de plástico. Ó. O plástico fica mais claro e o de couro mais escuro. Ele vai inverter o mapa. Tá vendo? Prontinho. Vou vir aqui de novo para renderizar. Talvez eu precise dar um ajuste, já que eu deixei o sofá mais escuro agora, né? Mas vamos ver se precisa realmente ou não. Vou ver aqui o brilho do sol, caso eu precise aumentar um pouquinho ele. Aumentar só um pouquinho, deixar aqui entre o R e o I aqui, ó, bem pouquinho, tá? Prontinho. E vou agora colocar para renderizar. Já já eu volto com vocês com o resultado.
eu vou já começar a substituir isso aqui, né? Eu apago esses, ó. Começo a substituir, já que vai ser as nossas cenas fixas. Olha aí, pessoal, render finalizado, tá boa a iluminação. Ah, gostei, eu acho que não precisa alterar. Se caso eu quiser que tenha mais entrada de luz aqui, eu posso só aumentar ali a prolongação da exposição também, ou da gama, né? Vou tirar aqui o limite baixo que eu botei, deixar ele mais claro mesmo. Olha só. E vou voltar, olha só, vou voltar a aumentar o spot, que eu acho que ele consegue ter mais força de entrar lá mais no ambiente. Vou aumentar aqui ele novamente. E qualquer coisa, se ficar muito forte, eu vou dosando com as configurações aqui, ok? Ó. Ó, vai ficar um pouco mais forte aqui a entrada de luz, beleza? Mas eu vou dosando aqui na parte da exposição. A exposição está no meio, né? Vou descer só um pouquinho mais ela, um pouquinho só. Dar uma prévia aqui, vamos ver. Eu acho que tá boa assim. Vou pegar esse céus reais aqui, que é o seguinte, céus reais, ele tem um lado bom e um lado ruim. Ele traz essa cor do céu. Ele entrega muito a cor do céu, tá? Então, em alguns casos, ele acaba deixando as sombras um pouco com um tom azulado. Então, isso aqui eu acho que está trazendo muito azul para o nosso ambiente. Vou ver se eu trago outro HDRI, pegar esses aqui, de nublado. Vamos ver se eu consigo uma iluminação menos azul, um tipo de sombra menos azulada. Vou entregar aqui e vamos ver como é que fica. O sol tá ok, iluminação global. Eu acho que eu não vou mexer. Não vou mexer na iluminação global, deixar assim mesmo. Eu vou só colocar aqui, vai demorar um pouquinho mais o render, tá? Mas eu vou ativar os outros spots aqui. Não é obrigado a ativar, mas eu vou ativar aqui para ver se ele vai melhorar a qualidade da nossa iluminação aqui dentro. Vamos ver. Vou ativar aqui. E vou colocar para renderizar. Vamos comparar, vou colocar T2 aqui. Vamos comparar qual ficou melhor. Volto já com vocês. Olha aí, pessoal, render finalizado. Ficou bem bacana, né? Gostei muito da iluminação. Olha só, a entrada de luz aqui vai tendo no sofá. O estouro de luz, o degradê, ó. Tá vendo que tá aqui mais claro um pouquinho, mas não tá aquele estouro forçado. Tá um estouro legal. Tá iluminando bem aqui também no fundo. Olha só, tá vendo essa curvatura no reflexo aqui no vidro do bronze? É o seguinte, vou mostrar pra vocês o seguinte. Isso aqui é uma curvatura natural, que realmente tem nos vidros, só que ela veio aqui um pouco forçada, tá? Um pouco muito forte, né? Então vou diminuir isso aqui. Ó, pegar aqui o nosso material de vidro e aqui, ó, relevo, tá? Vou diminuir o relevo, deixar ele bem suave e posso também diminuir a escala do mapa. Ó, vou aumentar aqui para vocês verem a questão da escala, tá vendo? Ó, isso aqui, ó. Essa irregularidade que acontece realmente no vidro, mas não tão forçada assim. Eu preciso vir e deixar ela bem mais suave. Olha lá, essa linhazinha branca aqui do reflexo, ó, tá lisinha, mas fica torta, tá vendo? Deixar ela bem suave. Só um pouquinho aqui, ó, do R, entre o R e o E. Só um pouquinho, tá bacana. Outra coisa, vou salvar aqui essa textura cinza. Vou ser um pouco contraditório aqui agora. Não, pera aí, antes de mexer aqui, vou mexer aqui na geladeira. Eu achei que a geladeira tava com um inox um pouco fraco, tá? Vou pegar esse daqui que eu gostei, ele tá dando um bom ressalto lá no nosso render. Vou copiar esse inox aqui do forno e vou aplicar aqui. Vamos ver como é que fica. Eu vou girar ele desse modo, deixar assim. Vamos ver como é que fica, tá? Depois a gente vai dosando aí o que a gente achar melhor. Aumentar aqui um pouco a escala. Sim, tá bacana. Vou especular como é que tá. Tá bom, deixar assim, ok? Essa parte do puxador, deixar ela um pouco mais escura. Tá com muito especular. Deixar ela um pouco mais escura. Assim, tá melhor. E a questão do sofá que eu falei a vocês, né? O sofá, vou pegar aqui o sofá.
Ó, vou salvar isso aqui, vou copiar para não perder. E vou deixar esse tom branco aqui, ó. Um branco mais suave, assim. Vamos testar esse sofá mais claro. Eu acho que ele vai ficar mais bonito. Com relação à cena em geral, tá? Vou testar aqui e a gente compara. Mas podem colocar a cor que vocês bem entenderem aí, tá? Bem, por mais do seu agrado. Ó. Dá um contraste um pouco maior. Vou testar, tá? Não faz mal testar, né? Clicar aqui para dar o loop, para arredar o render. E eu volto com vocês para comparar. Enquanto ele está renderizando aí, vou só comparar aqui também os dois aqui que eu fiz. Vamos lá. Aqui, ó, T1 e T2. Ó, antes e depois. Olha só como já deu uma diferença, né? Percebam esse tom azulado nas sombras. Olha só, tá vendo esse tom azulado nas sombras? Ele sumiu. Ó, tá vendo? Ele sumiu porque eu troquei os céus reais. E até lá fora também o HDRI, percebam que os prédios estão com um tom um pouco azulado. Quando eu troquei, ele já ficou com um tom mais quente, né? Uma tonalidade um pouco mais condizente com a realidade. E também a questão dos spots. Eu ativei os dois spots, aumentei também um pouquinho a força dos spots, diminuí, fiz todo aquele ajuste ali de iluminação, né? Já ficou melhor. Até aqui, ó, nos materiais, percebam que teve uma melhoria. O inox aqui também melhorou, ó. Tudinho, teve uma melhoria em tudo, né? Em tudo. Isso aqui, preto, essa base preta tá um pouco chapada demais. Tá vendo? Tá muito chapada. Eu vou dar um ajuste aqui nela, vou até cancelar esse render aqui. Cancelar aqui esse render. Ó, tá ficando bacana o sofá branco. Mas eu vou cancelar aqui o render rapidinho. E vou ajustar logo essa base preta. Tá um pouco estranha ela. Tá muito chapada, né? Tá um preto muito chapado. Cadê? Aqui, ó. Vou pegar aqui ela. Ó, tá o metálico no máximo. Vou diminuir aqui um pouco esse metálico. Colocar mais um pouco de especular. Tá com borda? Tá com a bordinha aqui, tá bacana. Ela pode ficar preto, só que com uma pegada um pouco mais fosca. Vai ficar mais bonito. Vou copiar isso aqui para não perder. Mas bem que acho que tá bacana agora, tá? Ó, tá um nível de reflexo bacana. É estilo metal, né? Vou pegar aqui esse inox da geladeira e vou aplicar ele aqui. E vou escurecer para enfatizar o preto. Vamos ver se fica bacana. Que ele vai ter essas linhazinhas, né? Isso aí vai dar um destaque maior. Aí, pronto. É mais ou menos isso aqui que eu queria. Já um pouco mais escuro. Vou especular. Tá bacana. Talvez aumentar um pouco a escala das ranhuras. Assim, desse jeito. Ó, tá bonito, né? Vamos ver se vai ficar bacana desse jeito. E aqui, o tecido. Dá uma olhadinha aqui nele. Deixar ele um pouco mais polido. Passar um pouquinho aqui de especular. Vamos ver se ele fica bacana desse jeito. Ó, tá vendo? Tá dando um diferencial aqui de reflexão em algumas partes. Puxar um pouquinho aqui mais pro cinza. E vamos seguir. Colocar para renderizar novamente. Vou virar o sol. Vamos ver se ele consegue pegar mais aqui nessa mesa de centro. Ver se consegue dar um destaque maior aqui. Espera aí. Vou deixar assim, ó. Vamos ver como é que fica a nossa renderização agora. Vou colocar para renderizar. T3. E eu volto já com vocês com a cena renderizada. Ó, pessoal, render finalizado. Demorou um pouquinho mais, 8 minutos para renderizar, mas olha só, a iluminação ficou bem bacana. É, eu sou bem chatinho, né? Então vou voltar. Pô, já se decide, né?
Mas é isso mesmo, eu vou voltar pra cor que estava anteriormente, porque ficou mais bonito. O branco não ficou legal não, tá? Vou deixar um tomzinho de cinza. Vou até carregar aqui de novo o veludo do grafite. Mais fácil, né? Carregar aqui de novo ele. Um pouquinho mais de lustro e um pouquinho de especular. Mas eu vou deixar ele um pouquinho mais claro. Prontinho, tá melhor. Beleza? Ok. Ah, uma coisa também que eu acabei esquecendo de configurar com vocês foi as luzes aqui do armário. Que mesmo em cena diurna, essas luzes elas dão um charmezinho bacana. Então vamos lá colocar elas aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Pegar essa área light é mais fininha. Deixo ela aqui. Deixo o comprimento dela no mínimo. Vou deixar ela com a mesma cor dessas luzes aqui, ó. Vou até copiar aqui o código dela. Aqui, ó, copiei o código e vou colar o código aqui. Para ficar 3500K também, certo? Vou ativar para que elas fiquem assim, ó, aparecendo no reflexo, tá vendo? Vão aparecer. Vou colocar ela mais ou menos no meio. Vou até usar aqui a referência das portas para poder encontrar o meio mais fácil. E vou aumentando aqui a largura até mais ou menos aqui, ó. Não passa disso aqui, tá? Deixa um pouquinho menos que é melhor. Desse jeito. Agora eu vou jogar para trás. Ó, colocar lá atrás, no cantinho. E olha só esse canto, tá vendo? Ó? Tá vendo que a luz está indo direto? Já mostrei isso aqui em várias aulas minhas, né? A gente vai girar um pouquinho para dentro, a área light. E ela fica com essa marcação aqui, como se estivesse realmente saindo o LED de dentro de uma cavinha. Vou só baixar um pouquinho ele aqui, para não ficar entrando no armário. Prontinho, olha aí, que bacana. Diminuir agora aqui a força, deixar alinhada com esse botão, bem fraquinho assim, tá bacana. Não coloco decaimento em fita de LED assim, ok? Não precisa. E agora eu vou fazer só as cópias aqui dentro, ó. Uma cópia aqui e outra cópia ali em cima. Agora, essas aqui que estão dentro do armário, elas precisam vir um pouquinho para frente, né? Para não ficar entrando na parte do fundo do armário. Ah, não, tá certinho aqui, porque lá embaixo tinha um piso, né? Tinha um granito. Então tá tranquilo, ó. Veio agora esse daqui. Descer ela um pouquinho. Prontinho. Tá lá o nosso armário bem iluminado. Posso pegar esses dois aqui e vou diminuir um pouco, porque eles estão entrando na lateral do armário. Então isso aqui pode atrapalhar um pouquinho. Pode acabar ficando luz vazando do lado de cá que a gente não quer. Então faz assim, ó. Tá melhor. Vou pegar esses três aqui e faço uma cópia. Opa. Voltei aqui. Fazer uma cópia aqui. Ah, tô apertando o botão errado toda hora. Pera aí. Caramba. Aqui, ó. Aqui, acertando todos eles. Alt e X. Eu consigo fazer a cópia dos três fixo no eixo X. Vou só ajustar aqui certinho para ficar no meio. Mais ou menos aqui. Vou ajustando a largura. E centralizando. Ó, prontinho, mais ou menos aqui. Beleza. Vou pegar os de cima. Vou diminuir um pouquinho, né? Para não ficar atravessando a lateral do armário. Ó, tirei aqui um pouquinho. Prontinho. Estamos aí com as nossas luzes ativas. Vem aqui novamente na parte de renderização. Olha lá. O nosso LED ligado, dando um charmezinho a mais no nosso armário. Beleza? Vou ativar aqui para renderizar mais uma vez. Esse vai ser o render final desse ângulo. A cena diurna. Posso até apagar aqui os outros que eu fiz de teste. E vou substituir esse primeiro. Ó, render finalizado. Agora sim, tá tudo bacana, tá? Gostei. Ficou tudo bonzinho. A iluminação aqui, ó, condizente, né? Com a claridade que está entrando diurna. A cena muito bem iluminada, muito bacana. Vou aproveitar aqui essa cena aqui. Vou copiar. Ó, aqui, ó. Voltar aqui na parte de todos os efeitos. E vou copiar aqui. Editar. Copiar efeitos. E vou salvar o mesmo take com esse mesmo ângulo
só que vou ensinar você a enquadrar essa mesma cena, só que com câmera de mão, que eu criei um render desse tipo e o pessoal gostou muito, tá? Então vamos lá. Aqui nesse caso do câmera de mão, eu já falei isso em outras aulas também, mas eu vou replicar, que é o seguinte. O câmera de mão, quando ele está com o efeito de 2 pontos de perspectiva ativado, ele é muito complicado de mexer. E quando você mexe com a câmera, olha só o que acontece. Ela fica toda distorcida, toda estranha, certo? Então, para evitar isso, eu vou voltar aqui minha câmera. Para evitar isso, eu venho aqui no 2 pontos de perspectiva e desativo. Sendo assim, ela vai ficar mais tranquila de mexer. Você consegue mexer com a câmera, ó, consegue mexer ela e ela não fica distorcida, fica normal, tá? Ó, fica tranquilo, normal. Então vou voltar aqui minha câmera, que é um ponto onde estava. E o tipo de render que eu quero fazer é exatamente o foco aqui, ó, centralizando a minha mesa de centro e mostrando de fundo um pouquinho desfocado a cozinha, certo? É esse tipo de angulação que eu quero. Como eu falei a vocês lá da questão dos textos, vamos lá repetir aqui também. Olha só, a linha dos textos, tá vendo aqui? E eu tenho que deixar 2 textos com a informação e um texto só o teto. Então, ó, a minha linha está passando por aqui, está cortando um pouquinho do armário. Eu posso, ao invés de subir, se eu subir aqui muito, eu começo a ver muito o centro de cima. Eu não quero, eu quero ver ele mais de baixo, assim, ó, eu quero ver ele mais retinho. Eu quero mostrar o final do tapete mostrando o início do piso. Então eu posso inclinar um pouquinho a câmera para cima, forçando um pouco que ela fique alinhado ali, ó, com o meu armário, certo? Ó, toma só cuidado para não ficar torta a câmera. Aqui, mais ou menos aqui, beleza. Perceba que começou a mostrar aqui um pouquinho da minha TV, ó, do vidro da TV. Então eu venho aqui no plano de corte próximo e eu posso cortar um pouquinho mais. Ó, corta um pouquinho mais. Vou descer só mais um pouquinho. Aqui, ó. Vou mostrar o piso. Prontinho, ó. Tá quase alinhado com... Opa. Mexi sem querer. Agora eu vou ter que reposicionar a câmera. Vamos lá, devagarinho. Para mexer a câmera assim devagarinho, você segura espaço, tá? E aí o movimento vai ser mais lento. Ó, mais ou menos aqui. Opa. Ó, vou deixar mais ou menos aqui e vou cortando com o plano de corte. Cadê? Prontinho. Olha só, enquadramento magnífico, tá? Agora, eu tô percebendo que tem um pouquinho menos de espaço aqui do que aqui. Vou puxar um pouquinho mais para a direita só. Deixa eu terminar aqui a preview. Ó, vou puxar um pouquinho mais para a direita. Pronto, eu acho que agora tá bacana, tá centralizado. Vou salvar aqui essa câmera. E vamos agora trabalhar com o desfoque, certo? Vamos lá. Vou deixar sempre o desfoque no máximo, poder localizar melhor onde está sendo focado, onde não está focado. Aqui eu tenho duas opções. Eu posso utilizar o foco automático, que aí eu ativaria aqui e mostraria o ponto que eu quero ter foco. Eu quero ter foco, digamos, aqui no começo do sofá, tá? Para ele pegar o sofá e a mesa de centro. Olha aqui. Vou voltar minha câmera. Prontinho, tá vendo? Ó, tá focando nessa área aqui. E aí eu posso diminuir a área de uso ou aumentar, tá vendo? E aí lá atrás eu posso só simplesmente diminuir a quantidade. Ó, deixar um pouquinho suave. Tá bacana, certo? Ou então, tira aqui o foco automático e você fazer esse movimento de maneira manual, né? Aqui a distância focal. Eu acho até um pouco melhor, tá? Depende de situações e situações, né? Nesse caso aqui eu vou utilizar dessa maneira. Vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho. Vou levar um pouco mais para lá o foco, ó, mais distante. Que eu quero que o começo do tapete fique desfocado junto com o piso. E a mesa lá fique desfocada também. Vou diminuir aqui o tamanho um pouquinho mais, ó. A cadeira lá de jantar, eu quero que ela já fique também desfocada, tá vendo? A cadeira lá desfocando. Pronto, tá lá a cadeira desfocando. O tapete aqui também tá um pouquinho desfocado. Diminuir mais um pouquinho. Pronto. Toma cuidado que nessa parte de focar e desfocar, objetos feitos com vidro, eles têm muita facilidade de perder o foco, tá? Rápido aqui no Lumen, infelizmente. Mas tá ok aqui. Deixei no meio porque ele tá desfocando a parte da frente e a do fundo. E agora eu vou só escalar aqui a quantidade. Vou deixar bem suave, tá? Evita forçar assim, fica muito estranho. Deixar aqui, ó, bem no comecinho, bem suave.
Porque fica um desfoque legal, tá? Ele agrada ao olho da pessoa. E aqui o estilo fica ao seu agrado, tá? Não muda muito aqui, com o desfoque suave. Ó, esse ou esse daqui são os que eu mais gosto. Vou deixar esse aqui agora. E vou colocar para renderizar. Vamos lá, ativar aqui. Realizar o T2, que é a mesma cena, só que na vertical. Ó, cancelei o render aqui, só para adicionar, vou aproveitar aqui. E vou adicionar aquele vapor lá da panela, tá vendo? Aquele vapor lá, esse daqui, ó. Vou pegar ele, vou até chegar lá mais perto para poder pegar só ele. Vou pegar esse vapor aqui, ó. E vou criar uma cópia dele, certo? Vamos ver se eu consigo colocar aqui de maneira que fique bonita. Pegar ele aqui e vou colocar nesse... Esqueci agora o nome. Essa coisinha aqui, ó. Tá, esqueci o nome, tá? Incenso, tá? O incenso. Só que com a escala bem pequenininha, né? Bem menor. Vou deixar uma escala bem pequenininha. Para não ficar estranho. E vou tentar colocar bem na ponta aqui, ó. Prontinho, bem na ponta. Vou até descer um pouquinho mais ele. Descer um pouquinho mais aqui. E talvez diminuir um pouquinho mais a escala. Deixar ele, ó, bem suave. Bem pequenininho. Tá vendo? Bacana? Beleza. Vamos lá ver como é que fica na renderização. Ó, bem suave aqui, tá vendo? Vou lá, colocar para renderizar e vamos ver o resultado. T2. Ó, pessoal, render finalizado. Era só o desfoque, ficou bem suave. Vou abrir aqui esse render, só para poder ver um pouco melhor, né? Vamos lá, os dois aqui, vou abrir. Pronto, aqui, ó, bem bacana. A iluminação que a gente já viu. E vou girar esse daqui, opa, girar ele aqui. E vamos lá os detalhes. Ó, a única coisa que eu fiz foi mudar, né? Rodei o Buda aqui. Mas olha só os detalhes, a questão do metal escovado. E o desfoque, tá vendo? A parte aqui do sofá com o foco. E a cozinha lá no fundo, ó, com um desfoque bem suave, tá? Bem suave. É esse nível de desfoque que você tem que propor. E a proporção dos terços, né? Está aqui, ó, com um terço só de teto e os dois terços de informação importante. É esse sempre o tipo de proporção que você deve seguir nas suas renderizações. Agora, vou mudar aqui, vou aproveitar e já vou ensinar vocês a questão de nublado, pôr do sol e noturno, utilizando a partir da configuração inicial, que é a configuração que nós pegamos aqui de diurna, certo? Eu vou só antes de mexer nisso aqui, eu vou ver se eu consigo colocar um pouco mais de distância focal nessa câmera. Vou colocar 35. Ó, 35 ficou um pouco melhor. Ver se eu consigo colocar 40 aqui, vamos ver. 40. Ó, ficou bacana 40, só que aí eu vou ter que afastar um pouco minha câmera. Vamos ver se eu consigo pegar aqui com o plano de corte ainda. Vamos ver. Puxando. Puxando e aumentando aqui o nosso plano de corte. Tá quase. Ó, prontinho. Ficou melhor assim agora. Opa. Ó, só um pouquinho aqui de plano de corte. Beleza. Pronto. Ver aqui a proporção se tá bacana ainda. Ó, vou só subir um pouquinho aqui a minha câmera. Subir ela um pouquinho. Isso, ó, mostrando um pouquinho aqui do piso, tá bacana. E desse modo. Beleza. Vou realizar novamente a renderização em 1, 2, 3. Pronto, já refiz o render. E agora vamos copiar isso aqui, ó. Esse preset, vou copiar. E vou salvar aqui a mesma câmera e colar os efeitos. Vamos lá, editar, colar efeitos. Prontinho. Qual a diferença desse tipo de configuração para o pôr do sol? É o seguinte, vou pegar o meu céu aqui, o meu sol, quer dizer, vou deixar ele no máximo de altura, certo? Que para não ter
a luz entrando aqui, eu quero só a claridade da iluminação mesmo chegando. Vou tirar um pouco o brilho dele, deixar ele mais fraquinho. Vou até tirar todo ele, deixa eu tirar todo aqui ele. Ó, tirei todo o brilho do meu sol, deixei ele no máximo, tá? Vou pegar agora o HDRI, ou HDRI não, os céus reais aqui. E vou colocar um céu reais mais escuro, esse aqui mais fechado. Olha só, já entra uma luz um pouco mais escura, né? Lá fora. Vou aqui agora, deixa eu ver se eu mexo aqui. Deixa eu ver se eu descer aqui o sol, como é que fica ele. Só como um teste, tá? Não, vou deixar ele lá em cima mesmo. Certo? Beleza. E agora eu vou ter que ir lá fora, na parte da iluminação. Aqui, ó. Nas luzes. E vou dar uma reduzida aqui nesse brilho das áreas lights. Reduzindo o O aqui. E os spots, eu também vou reduzir um pouquinho eles aqui, ó. Deixar eles mais fracos, tá? Assim. Pronto. Volta lá agora. Opa. Aqui. Esse é o preset. Ó, estamos com uma cena bem mais escura. E aí eu vou compensar isso aqui com a gama. Vamos lá, pegar aqui a parte da gama. Correção de gama. Eu vou aumentar aqui a gama, certo? Para dar uma espalhada um pouco mais uniforme com a nossa luz que for entrar. Beleza. Feito isso, tá ok. A exposição vou manter aqui mesmo, talvez diminuir só um pouquinho, sem sair do 5, ó, vou diminuir só um pouquinho, sem sair do 5, tá? Acho que eu acabei foi diminuindo muito lá a luz da área light. Vou pegar aqui essas duas aqui e vou aumentar novamente elas. Para vir uma luz sem muita sombra, uma luz mais difusa mesmo. Isso. E vou colocar para renderizar. Vamos ver aí o que, é que vai sair. Vou colocar aqui T3, que é de nublado. Pessoal, render finalizado, tá vendo? Ele tem esse aspecto um pouco mais escuro, né? Menos influência do sol direta. É mais questão de luz rebatida. E fica nessa pegada. Agora eu vou pegar aqui novamente. Ó, vou copiar novamente aqui esse preset de configuração da diurna. Vou salvar novamente aqui outro take. Venho aqui. E vou colar os efeitos. E aí agora eu vou fazer o pôr do sol. Como é que faz o pôr do sol? Você vai pegar o sol aqui e vai descer ele a 4 graus. Tá, ó, mais ou menos 4 graus, entre 4 e 5 graus. Que ele vai dar essa cor, ó, vermelha em sua colorização. Essa cor vermelha, essa luz vermelha é a sua iluminação, né? Então é bom você jogar a luz para bater nos objetos, para poder ver realmente esse tipo de cor avermelhado da luz. Então vou deixar assim, batendo no sofá. Pode aumentar um pouco a intensidade dela. Ó, aumentar aqui, deixando mais forte ou mais suave, deixar assim mais ou menos tá bacana. E você vai ter que trocar o seu HDRI aqui, os seus reais, por um de pôr do sol. Eu gosto muito disso aqui, ó, de amanhecer, esse, tá? Que esse tom azulado, ele dá muito contraste com a luz vermelha que vem do sol, tá? Ó, fica aquele tom azulado lá fora e esse tom avermelhado da luz. Eu acho muito bacana. E aí você pode manter essa mesma composição de iluminação. Eu gosto de pegar também aqui essas luzes auxiliares e mudarem um pouquinho elas. Por exemplo, eu vou pegar aqui as áreas lights e vou deixar elas um pouquinho mais quente, não muito, tá? Vou deixar aqui um tom alaranjado, deixar um pouquinho mais quente. E essas daqui eu vou deixar, vou ocultar, na verdade, isso aqui, ó, foi o seguinte. Vou pegar essa daqui, a área light, vou deixar ela como layer geral, tá? E vou ocultar aqui essa luz, ó. Essa luz do dia, eu vou ocultar ela, beleza? E vou colocar aqui, deixar ela até um pouco mais avermelhada essas aqui. Tá um pouquinho mais avermelhado, não muito para não ficar forçado, assim, ó. Tá bacana. E vou pegar aqui outro spot, olha só, esse daqui. Vou colocar 1, 2, 3. 3 spots já tá bacana já.
pegar aqui esses 3 spots. Vou afastar eles. Ó, afastar eles da janela. Virar eles para a parte interna do ambiente. Ó, a parte interna do ambiente. Só que eu vou simular um pouco a angulação do Sol, tá? Ou seja, ó, essa aqui veio junto também sem querer. Deixa eu botar lá de volta. Pegar só os spots. Vou puxar um pouquinho para cá assim, ó. E vou girar eles simulando o ângulo que eu estou fazendo lá com o Sol, né? Mais ou menos assim, um pouco de lado. Certo? E vou pegar e vou colocar uma cor quente aqui neles. Um tom mais avermelhado, tá? Como se fosse esse daqui o rebatimento geral do ambiente com relação ao pôr do sol, tá? Então vamos ver como é que ficou aqui agora. Se ele entregou, ó, vai entregar uma tonalidade, tá vendo? Um pouco mais quente do que o comum para essa cena. Vou colocar aqui para renderizar e eu volto com vocês com o resultado. T4. Ó, pessoal, render finalizado. Veja só a tonalidade quente, né, que temos aqui do pôr do sol. A luz batendo aqui, ó, tanto no armário, no sofá, na parede aqui no fundo também. E essa entrada mais clara do lado esquerdo, como se fosse a rebatida do ambiente em geral. Você pode deixar um pouco mais quente, caso desejar. Mas, ao meu ver, já está uma tonalidade bacana aqui. Mas se quiser deixar um pouco mais quente, é só pegar lá os spots e deixar eles com um tom um pouco mais avermelhado. Eu posso vir aqui na parte da iluminação e deixar todos com um tom mais avermelhado, ó, mais puxado para o laranja, certo? Voltar lá na parte de renderização, ó, você vai ver que tem já uma pegada um pouco mais avermelhada do lado de cá. Só que toma cuidado para não ficar um avermelhado muito forçado e acaba, né, prejudicando do que ajudando a sua cena. Vou até pegar aqui a parte da área light e controlar ela para não ficar muito forte também, certo? Porque geralmente pôr do sol ele tem essa intenção de maior contraste, sabe? É uma cena que geralmente ela é um pouco mais escura com uma sombra mais marcada vermelha. Então vai dosando nisso aí. E tem também a questão da cena noturna, que você pode pegar aqui o spot. Ó, você vai pegar aqui o preset inicial de dia. E agora eu vou criar aqui outro take no mesmo ângulo de câmera, né? E vou colar novamente. Mesma coisa, vou colar aqui novamente. Só que agora vamos trabalhar com a cena noturna. Qual a diferença? Vai pegar aqui a altura do sol e eu vou diminuir esse sol para -4. Ó, deixar ele aqui -4. Vou manter o brilho dele. O brilho não se apaga, o sol. Certo? Deixa ele aí com o brilho ainda. Vou aqui na parte de céus reais e vou colocar aquele amanhecer. Como eu utilizei aqui, gosto desse tom azulado. Ele dá um tom azulado bacana lá para exterior. E aqui agora eu vou pegar essa mesma iluminação que eu fiz a cena do pôr do sol e vou deixar toda ela com um tom de azul. Qual azul? Mais ou menos aqui, ó, entre esse azul claro e esse azul escuro. Vou deixar ele aqui no máximo, tá vendo? Ó? Não muito azul escuro, mas mais pro claro um pouquinho. Ó, nesse tom assim mais suave, ok? E vou pegar esses 3 spots aqui e vou deixar eles com um cone um pouco mais fechado. Eu quero uma luz mais direcionada, tá? Vou voltar lá para a parte de renderização. Aqui. Olha só, já tem uma entrada de luz aqui com um tom mais azulado. Acho que a área light aqui, deixa eu dar uma olhada aqui na área light. Ah, eu acho que eu tô com as luzes aqui ativadas. Espera aí, rapidão. Espera aí, aqui ó, na parte de visibilidade de camadas, a luz diurna, né? Aí, ó, pronto, agora sim. Ah, eu acho que aconteceu isso também no pôr do sol. Olha só, aqui na parte do pôr do sol, cadê? Visibilidade de camadas. É, ó, tava ativada também a parte da luz, tá vendo? Ah, vou aqui rapidão refazer esse pôr do sol. Vamos lá, pessoal. Por isso estava um pouco claro demais. Vamos lá, vou pegar aqui de novo essas luzes aqui e deixar elas com um tom alaranjado. Vou só suavizar um pouquinho aqui para não ficar tão forte, tá? E vamos lá agora novamente renderizar com o pôr do sol. Vamos lá. Ó, tá vendo?
não tem mais aquela parte daqui de fora, né? Com o estouro, beleza? Vou só deixar mais quente, eu acho que tá um pouco claro ainda. Deixar mais quente essas luzes aqui. Vamos lá, deixar elas com um tom mais avermelhado, mais alaranjado. E pegar o Area Light aqui e deixar ela bem suave também, ok? Essas aqui deixar também em cone. Vamos ver se fica mais marcado o nosso pôr do sol. Vamos ver aqui, testando. Ó, tá um tom mais avermelhado, né? Ó, vou refazer aqui a renderização do pôr do sol. Vamos ver se vai ficar melhor. Vou fazer até com T5. A gente compara com as duas. Mas acho que vai ficar um pouco melhor. Vai ter aquela pegada mais de pôr do sol. O clima vai... Ah, ó, ficou, tá? Não tem nem o que falar. Já começou a renderização, já vi que ficou melhor. Tá nesse tom. E olha só uma coisa interessante. Geralmente, se você for finalzinho da tarde na sua casa e olhar para o céu assim, você vai ver que no pôr do sol ele vai ter aquele finalzinho avermelhado, mas em contrapartida, o outro lado do sol já está com esse tomzinho de azul bem bacana. E quando você consegue entregar isso na sua renderização, fica muito bacana, porque ó, eu tenho aqui lá na janela, na parte de fora, tô vendo lá o céu com um tomzinho de azul quase puxado por lilás, tá vendo? Ó, essa transição de, né, tá começando a ficar à noite. E do lado de cá, dentro do ambiente, tem toda uma pegada vermelha quente. Esse contraste do azul frio com a cor quente do sol batendo nos objetos, isso aqui cria um render fantástico, tá? Fantástico. E olha só, aqui tá um pouco longe da câmera, mas se tivesse um render mais próximo da panela aqui, ó, do vapor da panela, você ia perceber que o vapor ele está puxando um tom avermelhado também. Então isso que é bacana, você ter esses efeitos de vapor aqui já direto no Lumion. Porque você não precisa, se fosse colocar isso lá no Photoshop, por exemplo, você teria que adicionar ele e ainda alterar a cor dele para ter influência com a cor que está acontecendo no ambiente, que muitas vezes não fica correta, né? Quem tem realmente uma expertise maior para mexer com o Photoshop vai ter um controle bacana. Mas geralmente o pessoal não se preocupa muito com isso, só coloca lá o efeito de luz ou o efeito de vapor e né, não se preocupa com a interferência do ambiente nesse vapor. E aqui não, você vai ver que a luz ela realmente interfere diretamente no vapor e nos outros efeitos que em breve vão estar disponíveis aí na coleção 3D. Ok? Bom, sem mais delongas, vou cortar aí para finalizar esse render e volto já com vocês. Ó, pessoal, aqui finalizou o render, ficou realmente uma pegada melhor, tá? Desculpa aí por esse transtorno, mas foi falha aqui, ó. Devia ter desativado a camada. E voltamos aqui agora. Só vou lá trocar de novo aqui o tom, né? Vou usar essas mesmas luminárias. Vou trocar para o tom de azul. Falei a vocês. Prontinho. E aqui existem dois tipos de render noturno. Tem esse que é um render noturno bacana, que você vai dar ênfase na entrada de luz, né, azul lá de fora e vai deixar o ambiente realmente escuro. É um render que eu gosto, tá? É um render bonito, charmoso, elegante. Vou voltar aqui para renderizar e depois nós voltamos e ativamos as luzes artificiais, que são essas daqui, ó. Que aí sim vai ter o render realmente iluminado completamente. Vou realizar o render sem as luzes artificiais primeiro. Como falei, é um tipo de render que eu gosto de fazer. Assim, certo? Colocar aqui para renderizar. Ah, sim, uma coisa que eu até não coloquei também, ó, na parte do render do... Esqueci, ó, do render de iluminação aqui, ou do render de pôr do sol, que foi a questão do Globe Illumination, tá? Vou aqui, ó, apagar de novo ele, porque ele vem marcado com a outra configuração. Vou deixar aqui no máximo, aqui igual a esse e aqui também no máximo, certo? Vou tirar a visualização e vou ativar esses três spots aqui. Ok? Cadê eles? Aqui, ó, esse e esse. Deixar a barrinha no máximo, dá o OK e coloca para renderizar. Ó, prontinho. Vou ver se eu consigo dar um pouco mais de ênfase a esse tom aqui dele, dos spots. Ó, vou dar um pouco mais de força a eles aqui. O tom tá bacana, esse azul mesmo, tá? Aumentei só a força dele aqui.
Vamos ver como é que tá. Ó, tá um pouco forte demais. Vamos ter um controle aqui dele. Espera aí, viu? Vou pegar ele aqui. Acho que eu vou trocar é o tom do azul, deixar um azul mais escuro um pouquinho. Assim, vamos ver se fica bacana desse jeito. Ó, tá melhor, tá? Gostei mais desse azul, um pouco mais escuro. Colocar para renderizar. T6. E enquanto renderiza aqui, vamos lá comparar os nossos já feitos, né? Vamos lá aqui. Abrir todos. E temos aí a cena diurna. Com o foco, né? Que eu mostrei a vocês. Nublado, que não muda muito nesse caso aqui, da diurna, ó. É só questionar a influência realmente de entrada de luz. O pôr do sol, que foi, ó, com, né, aquele layer estava ativado e sem o layer. Fica realmente mais escuro, fica mais bonito. Vai muito do gosto. Se quiser manter assim, pode manter. Mas eu gosto desse tom mais escuro. E vamos aí já já voltar com vocês para mostrar essa daqui, ó, noturna. E já dá para ver que tá ficando bacana, né? Dá pra ver que tá uma cena muito charmosa. Aí se você quiser ativar outras luzes em outros locais, fica bacana. Mas ó, bem destacado aqui, ó, o frango lá ali assando, só as luzinhas aqui. Eu acho muito charmoso, eu gosto muito desse tipo de pegada de render para entregar uma sensação pro cliente. E aí tem depois o com as luzes ativas, obviamente, para demonstrar o ambiente por completo. Tá? Eu volto já com vocês. Bom, pessoal, render finalizado. E essa pegada assim, ó, com esse tom azulado bem suave, as luzes quentes aqui das fitas de LED entrando aqui, eu acho muito bacana, tá? Pode até deixar um pouco mais forte, ficou até um pouco fraco aqui, né? As fitas de LED. Vou até aumentar um pouco a intenção delas aqui, a intensidade. Vou diminuir o meu sol aqui na viewport, só para me ajudar visualmente com a cena. Vou tirar aqui as luzes artificiais e vou aumentar as luzes aqui. Ó, aumentar aqui um pouquinho. Tá bacana assim. Beleza? E vamos começar agora a trabalhar com as nossas luzes artificiais. Certo? Vou pegar aqui. Eu tenho que deixar aqui, ó, na viewport ativa elas. Tá? Tem que deixar elas ativas. Mostrarei o porquê. Que é por causa do nosso iluminação global. Vou vir aqui também, visar de camadas. E vou ativar elas aqui. E aqui no nosso iluminação global, ó, vou ter que descer, acabei esquecendo de descer aqui o efeito. Deixar ele aqui onde estava antes, abaixo do câmera de mão. E aqui com a canetinha, eu preciso ativar alguns spots. Só que caramba, tá cheio de spot, né? Se eu for ativar tudo isso aqui, até o PC, que ele tem uma boa configuração, ele vai pesar. Então vamos focar em priorizar alguns spots. Pois bem, vou priorizar esses spots aqui, sempre ativos, os spots estão virados para baixo. Esses que estão virados para cima, eles não precisam de IG, eles estão só dando a ativação ali da luz ligada. Então, sempre o de cima. Vou ativar esse e esse daqui, ó, que estão iluminando a parte central da minha cozinha. Vou ativar aqui da Sanka esse e esse, que estão jogando luz sobre o meu sofá, então é algo realmente de importância. E eu acho que aqui tá bom já, tá? Se puder ativar mais spots, ótimo, maravilhoso. Mas se não, tá bom, esses daqui internos, junto com os que estão lá fora, são os azuis, né? Estão lá ativos, ó. Ok? Então vou agora aqui colocar para renderizar. Vamos ver se está boa a tonalização. Eu acho que está bacana. Vamos renderizar e vamos ver como é que fica. Caso precise de ajuste, a gente volta e refaz. T7, a nossa cena noturna com as luzes ativadas. Olha aí, render finalizado, olha só, ficou fantástico, né? Eu não mexeria mais nada aqui. Já tá boa a iluminação, bem bacana. Ó, tá todo o cenário bem distribuído, tal. A entrada de luz azul permanece, eu gosto ainda da entrada de luz. Se quiser que não fique tão intensa, se não gosta muito da entrada de luz aqui azul, você pode diminuir ali a força dela ou até o tom do azul, se quiser. Mas, ao meu ver, já fica bem bacana, tá bem iluminado. Vamos agora só mostrar a vocês aqui outros ângulos de câmera, que aí você pode ir replicando quantas vezes você quiser, certo?
Vou copiar essa configuração aqui de preset, para não perder. E vou aqui ensinar outros ângulos. Um deles é esse daqui, ó, um pouco superior, que ele foca nessa limonada daqui. Ficou muito famoso esse render que eu fiz. Só que eu faço com ele o seguinte, ó. Para pegar esse ângulo, vou até colar aqui logo esses efeitos. Eu preciso desativar, por enquanto aqui, ó, a perspectiva de 2 pontos, poder angular melhor a minha câmera. E eu vou aumentar essa escala, essa distância focal a um nível alto, tá? Poder ficar assim, ó, algo bacana. Até subir mais um pouquinho aqui aí na minha câmera. Aí a intenção é que ela pegue um pouco, ó, um pouco ali da panela, certo? E um pouco da cadeira. Ó, mais ou menos aqui. Vai aumentando aí o plano de corte próximo. Nenhum problema. E vai aumentando aqui o foco. Só que eu usei a câmera de mão, né? Para poder deixar ele na vertical. Olha só. Deixar aqui. Aumentar aqui agora. Ó, mais ou menos isso aqui que foi nosso ângulo lá da renderização. Vou até deixar um pouco mais próximo aqui. Vamos ver. Ó, depois eu ajeito aqui o plano de corte. Vai ajustando aqui devagarzinho, tá? Ó, tá bacana aqui, né? Tô pegando aqui um pedacinho do forno, um pouquinho do vapor aqui da panela, certo? A cadeira e o foco centralizado aqui na limonada. Só ajustar aqui a câmera certinha. Ó, mais ou menos aqui. Pronto. Eu vou girar salvar aqui esse take logo, para não perder. Eu vou só girar essa limonada um pouquinho, para poder ficar mais bonita. Assim, ó. Pronto. Assim tá mais bonito. Certo? E vamos lá. Ó, deixar aqui. Ok? E eu posso, para enfatizar um pouquinho mais, eu posso pegar esses spots aqui de cima. Cadê? Ó, esse spot daqui e esse. E vou usar a mira para iluminar mais ainda essa limonada, tá? Já vou jogar um pouco mais de luz aqui em cima dela. Vamos ver se fica bacana desse jeito. Ó, tá bem bacana, né? E vou agora ajustar o foco. Vou pegar aqui o foco. Nesse caso aqui, vale a pena a gente utilizar o foco automático, tá? Vou aqui ativar e vou aplicar a canetinha mais ou menos aqui. Pronto. Volto lá para a posição de câmera. Prontinho. Aumenta a quantidade aqui no máximo, para poder a gente ter uma dispersão do que é o que, né? E vai cortando aqui, ó, a parte que vai pegar o foco, né? Que é a parte da mesa. Lá no fundo vai ficar desfocado. Só que veja só como ele já cortou aqui, ó, literalmente o vidro. Porque tem aquele problema que eu falei a vocês, né? Do vidro ele ter um desfoque muito fácil, ó. Então eu preciso realmente vir na maneira manual, vai ser mais eficiente, porque eu vou conseguir ter um controle maior da distância de foco. Vamos lá, vou diminuir aqui a área, deixar ela bem pequena e vou aumentando a distância de foco, ó. Vou aumentando a distância focal, vou tentar levar para lá um pouquinho mais. Aumenta aqui. Vamos ver se eu consigo. Às vezes é meio chatinho isso aqui, tá? De conseguir. Ó, o tamanho. Ó, tem que ficar bem suave. Ou bem distante, no caso, né? Eu vou deixar ele bem distante. Ó, começou a pegar aqui. Tá vendo? Aqui começou a pegar. Vou puxar um pouquinho até um ponto, ó. Aqui é o limite dele. Tá vendo só? Aqui é o limite que ele fica focado. Então vou diminuir aqui essa dose agora. Deixar um pouco suave. E pronto. Ó, fica assim. Vou salvar esse take aqui, tá? Pra gente não perder. E eu vou copiar. Copiar aqui, ó. Copiar. Vou ver se eu consigo fazer um take melhor ainda. Só que com maior distância focal da lente aqui. A lente com
com mais distância focal, assim, ó. Pronto, acho que vai ficar um pouco melhor. E eu consigo enfatizar mais, será? Desfoque. Vamos ver. Consigo tirar aqui um pouco mais. Não, olha, ele começa a ficar desfocado. Realmente não tem muito para onde correr. Mas acho que aqui ficou melhor, né? Ó, do que assim aberta. Vamos ver. Assim ou assim. Assim tá mais focada, né? Limonada, tá mais bonito. E aqui um detalhezinho que eu falei a vocês lá no começo, lá na aula passada, sobre edição de materiais, foi sobre o MDF aqui, ó. Veja só, o MDF e a borda dele. Aqui eu acho que vai ficar um pouco mais evidente para vocês verem. Por exemplo, aqui, ele sem borda, ele fica retinho, tá vendo aqui a quina? Agora, se eu colocar a borda nele, vou ter um pouquinho de borda, e eu venho com o especular dosando, vamos ver se vai começar a aparecer aqui, essa manchinha branca, tá vendo? Ó, no cantinho, fica uma bordinha branca bem no cantinho aqui, vou ver se eu consigo mostrar mais um pouco aqui. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa bordinha branca aqui, um pouquinho mais de lustro, ela ficou mais aparente. Aqui. Tá vendo? Essa bordinha aqui, ela dá um toquezinho show na sua renderização. Vamos lá. Só que antes de fazer essa renderização aqui, é bom eu lembrar que a minha esfera de reflexão está aqui, né? Então eu vou trazer ela mais próxima da minha limonada, porque aí vai dar um render, um reflexo um pouco melhor. Deixar bem aqui em cima, assim, ó, na frente da limonada. E vou novamente posicionar aqui agora para renderizar. Ó, vamos lá, joga para renderizar. Colocar T8. Eu volto já com vocês com o render finalizado. Ó, cancelei aqui novamente o render, pessoal, só para poder ver se eu consigo posicionar um pouco melhor essa câmera. Quero ver se eu consigo pegar mais ali do fundo. Mostrar aquele vaporzinho ali. Ó, vou virar mais a câmera para cá. Quero ver se eu consigo pegar um pouquinho daquele fogo ali também, ó, o azulzinho do fogo, um pouquinho ativo, tá? Isso, ó, mais ou menos isso aqui. Eu posso posicionar o enquadramento ou deixar a limonada bem centralizada, ou eu posso centralizar ela nos dois pontos inferiores. Assim, ó. Tá vendo? Tá aqui nesse X daqui. Tá vendo? Ó, o limite dela e ela aqui enquadrada no meio, os copos seguindo essa linha, e aqui fica o resto da informação. Ó, fica bacana aqui também. Beleza? Outra coisa, deixa eu salvar aqui só. Outra coisa é com relação à reflexão. Aqui talvez, não sei se vai fazer muita diferença, mas ó, eu vou tirar o plano de reflexão que está lá da janela, que eu não estou vendo, e vou colocar um plano aqui, ó, nesse vidro da mesa. Talvez não faça diferença, talvez faça, vamos ver. Vamos olhar aqui. Ó, começou a refletir aqui um pouco já a perna, né? Ficou melhor, assim. Beleza? E lá tá com o fundo desfocado. Eu acho que tá um desfoque tá um pouco forçado. Vou estar lá no efeito de profundidade de campo. E vou diminuir um pouco ainda esse desfoque. Pronto. Tá bacana assim. Beleza. Eu acho que agora fechou bacana. Vai pegar aqui a parte também, ó, do vapor. Eu vou pegar só mais uma coisinha. Para ver se ele enfatiza essa sombra. Vou pegar aqui esses dois spots. Esse e esse, tá? Que eu mirei na limonada. Vou fechar um pouco aqui o cone deles, porque eles vão me entregar uma luz um pouco mais marcada, certo? Ó, posso diminuir aqui o ângulo deles, vamos ver se vai ficar bacana assim. Vou colocar aqui de novo. Pronto, ó, eu acho que tá bacana agora a sombra, mostrando ali o fundo. E agora sim, vou renderizar e volto com o resultado final. T8. Pessoal, render finalizado. Olha só que beleza o nosso render, né? Ficou fantástico. Um pouco lá de desfoque. Tá mostrando aqui, ó, o vapor. Olha só que beleza o vapor. A luz interferindo nele aqui, ó. Tá vendo? Essa pegada aqui do azul batendo na panela.
consegue ver um pouquinho aqui e aqui um pouco mais claro. O forno ali no fundo, tal. Ó, aqui a linha que eu falei você de brilho que tem aqui, ó, na parte do MDF e aqui também no granito, tá vendo? Essa bordinha dele aqui, ó. Só que dá um charme a mais para sua renderização, além do bloco de alta qualidade, né? Bom, vou deixar aqui, vou ver se consigo mais um outro ângulo aqui para vocês. Vamos lá. Vou tirar aqui o câmera de mão. Cadê o câmera de mão? Vou tirar o câmera de mão. Deixa eu ver outro ângulo que eu iria fazer. Talvez uma visão geral aqui. Lateral do apartamento. Seria interessante. Talvez. Ó, pegar aqui. Descer aqui um pouco minha câmera. Subir ela aqui um pouquinho, ó. Alinhar ali com a parte do gesso. Só que teria que ir ajustando o plano de corte próximo, né? Vamos ver se a gente consegue pegar. Porque o apartamento é bem largo, né? Acho que vai ser um pouco complicado de fazer isso aqui. Eu teria que só se fizesse assim, mostrando um pouco aqui realmente do corte, né? Deixar o corte um pouco exposto mesmo. Assim, ó. Criar um render desse jeito. Só ativar aqui a perspectiva 2 pontos. Assim. Ó, dá pra você ter um render desse jeito. E aí você corta depois o que está passando aqui, né? Deixa um render mais esticado, mais horizontal. Ó, queria também um render bacana, desse jeito. Pode ser também do lado de cá, ó, da nossa TV, do jogo. Ó, pode ser um render desse jeito aqui também. Deixando... Pode até pegar um pouquinho aqui da bancada da pia, ó. Interessante. Não a ponto dela ficar escondendo o sofá, tá? Algo bem suave mesmo aqui. Desse jeito. Só que eu não gosto muito quando corto o sofá. Vou pegar aqui o plano de corte. Plano de corte próximo, vamos ver. Ó, assim mais ou menos. Talvez. Deixa eu virar um pouco mais para cá o ângulo. Ó. Acho que assim fica bacana, tá? Pega um take bacana aqui. Ah, outra coisa que também esqueci foi trazer essa iluminação artificial, a fita de LED. Pegar essa daqui, vamos lá, pegar uma dessas aqui, realizar uma cópia para cá e colocar na parte do nosso home. Esqueci, ó. Deixar uma cópia aqui, já eu venho e coloco no lugar certo. E essa daqui aqui atrás, vou só deixar ela na vertical. Vamos ver. Assim. Prontinho. Vou colocar ela aqui dentro da cava, né? Um pouquinho inclinada para a parte de trás. Olha aí. Vou ajustar a sua largura. Deixa certinho para não ficar vazando nem para cima nem para baixo. Aqui. Gira para cá. Opa. Virar aqui na barrinha melhor. Assim. Vou ajustar ele para cá. Na outra cava. Olha só. Temos aí já uma iluminação bem bonita, bem charmosa. E nesse daqui eu posso centralizar. Aqui na barra. Ó. No meio das prateleiras. Vou ajustar a sua largura. E vou jogar ela lá para trás também. Utilizando o Z. Só que aí eu vou só inclinar ela. Deixa eu passar mais para cá um pouquinho. Cadê? Ó, aqui. Vou inclinar ela ao contrário, né? Desse jeito, ó. Para dar realmente também a mesma impressão de que está saindo de uma cava. Pois bem, agora é só ajustar a altura. Vou realizar uma cópia para cá. Outra para cá. E outra para cá. Vou centralizar elas aqui. Olha só. Centralizar essa
e essa aqui. Vou ajustar a sua largura. E essa daqui, só ver se a altura ficou boa. Essa aqui a altura ficou boa, essa de baixo, um pouquinho só para cima. E essa aqui também foi junta. Deixa eu descer ela um pouquinho mais. Pronto. E agora essa daqui, vou ajustar também logo a largura, a altura dela. Deixar aqui no finalzinho. E agora, deixar ela centralizada mais ou menos. Ajusta a largura. Prontinho. Olha aí. Temos já bem mais bonita a iluminação aqui, né? Volta. A parte que eu falei da renderização. Aí eu vou pegar um ângulo mais aberto, mas eu prefiro um pouco mais fechado mesmo, assim, ó. Aqui, ou por trás do sofá também, pode ficar uma cena bacana. Pegar essa parte aqui das prateleiras, ó. Só que focada mais lá, deixa essa parte aqui em desfoque. Deixa eu ver outro render. Aqui também do quadro, ó, que a gente nem focou muito no quadro. Pode pegar um render desse tipo aqui, ó. Fica bem bacana também. Com foco lá no quadro e o resto aqui desfocado. Tem vários ângulos, tá, pessoal? Façam aí e mandem pra mim. Tem esse ângulo aqui também que eu fiz também, o render, né? Aqui focado nessa parte do mais prolongada do sofá, que mostra um pouquinho mais lá da paisagem lá de fora, do HDRI. Então, assim, existe uma infinidade de posições de câmera aqui, tá? Bom, jovens, vou finalizar a nossa aula por aqui, ok? Na próxima aula nós voltamos falando sobre animação, o movimento de câmera, edição de vídeo lá na Adobe Premiere, tudo vou falar na próxima aula. Deixa o curtido aí no vídeo, comenta, compartilha. Quem quiser receber os links também dos arquivos e dos presets, lembra de tirar o print aí e postar nos stories me marcando, @michapeixoto arquivis. E muito obrigado a todos por terem ficado até aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus. Até mais, jovens.